Hoje, em menos de 8 minutos, você vai descobrir alguns dos livros indicados pelo padre Paulo Ricardo. E é bem curioso que estejamos fazendo um episódio inteiro sobre os livros recomendados por um padre, pois até alguns anos atrás, os padres mais famosos do Brasil eram cantores, como o padre Marcelo Rossi, com todo respeito. Hoje, no entanto, um dos sacerdotes mais mencionados no Brasil é um escritor, professor e também ávido leitor. Padre Paulo Ricardo fez mestrado em Roma e já escreveu 9 livros. Aliás, se você quiser que façamos um episódio também sobre os livros escritos pelo padre, basta deixar um comentário. Bem, nas redes sociais, ele tem mais de 2 bilhões de seguidores. E é nessas redes sociais, bem como em suas palestras e lições, que ele costuma fazer recomendações muito interessantes de leitura. Bem, hora de começarmos a listar os livros indicados pelo padre Paulo Ricardo. E o primeiro, para surpresa de muitos, é um clássico da ficção. Estamos falando de O Senhor dos Anéis, escrito por John Ronald Reuel Tolkien. Padre Paulo Ricardo recomendou O Senhor dos Anéis como um dos melhores livros para ler por várias razões que vão além da simples narrativa de fantasia. Aqui estão alguns pontos a favor de O Senhor dos Anéis. O primeiro são os valores cristãos e morais. O autor, Tolkien, era um católico devoto e seus valores cristãos influenciam profundamente a história. Temas como sacrifício, coragem, amizade e a luta entre o bem e o mal são centrais no livro. Outro ponto é a profundidade e complexidade. A obra é rica em detalhes e tem uma profundidade que proporciona várias camadas de interpretação. Um terceiro ponto é a construção de mundo. A Terra-média, que é o mundo onde ocorre O Senhor dos Anéis, é um dos mundos fictícios mais detalhados e bem construídos na literatura. Tem também o ponto da universalidade. Os temas e personagens do livro são universais e atemporais, tornando a obra relevante para pessoas de todas as idades e culturas. Esses aspectos fazem de O Senhor dos Anéis uma leitura recomendada por muitos, incluindo líderes religiosos como o padre Paulo Ricardo. Você pode encontrar a coleção completa do Senhor dos Anéis por um preço especial no artigo que eu vou deixar na descrição desse vídeo. E o próximo livro recomendado pelo padre Paulo Ricardo são As Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis. Eis o que o padre disse sobre o livro. Abre aspas. Eu continuo a apreciar as minhas próprias visitas a Nárnia e assisto a seus filmes com grande entusiasmo. Fecha aspas. O autor, C.S. Lewis, era um cristão devoto e sua fé influenciou fortemente as histórias. Temas como redenção, sacrifício e ressurreição são evidentes, especialmente na figura de Aslan, que no livro é um personagem que representa Cristo. Os livros ensinam lições importantes sobre moralidade, coragem, lealdade e a importância de fazer o bem mesmo em face de adversidades. A série é escrita de maneira acessível para leitores jovens, mas também possui profundidade suficiente para ser apreciada por adultos, tornando-a uma leitura intergeracional. As histórias são repletas de esperança e inspiração, mostrando que o bem pode triunfar sobre o mal e que a fé e a bondade têm um papel crucial na vida. E falando em fantasia, um outro livro que o padre Paulo Ricardo recomendou também foi escrito por Tolkien. Estamos falando do Silmarillion. Nessa obra de Tolkien, que foi publicada póstumamente, são reunidos alguns dos principais contos sobre a Terra-média. O Silmarillion é também a narrativa da revolta de Fëanor, seu exílio de Valinor, e retorno à Terra-média e sua luta contra o grande inimigo. E o próximo livro em nossa lista é mais endereçado para adultos, mas também é um trabalho de ficção, e se chama O Purgatório, escrito por Dante Alighieri. Padre Paulo Ricardo recomendou O Purgatório, de Dante Alighieri, como um dos melhores livros para ler por várias razões, que destacam a importância espiritual, literária e moral da obra. O Purgatório é a segunda parte da Divina Comédia, que é uma coleção de alguns livros, de 3 livros no caso, e oferece uma reflexão profunda sobre a purificação da alma e o caminho para a salvação. Ele explora temas como arrependimento, penitência e a graça divina, e a obra é um dos maiores clássicos da literatura mundial e possivelmente o maior clássico da literatura italiana. A poesia de Dante, seu uso da língua vernácula e sua habilidade em criar imagens vívidas e simbólicas são pontos marcantes deste livro. O Purgatório é rico em simbolismo e alegorias que representam a condição humana, os pecados e as virtudes. Ao contrário do Inferno, que é um outro livro dessa série, que retrata a condenação eterna, o Purgatório é um lugar de esperança e transformação, onde as almas se purificam e se preparam para a glória eterna. E essa mensagem de esperança é bastante inspiradora para os leitores. Ler o Purgatório também proporciona uma compreensão melhor da mentalidade medieval e da visão do mundo cristão naquela época, na Idade Média. O quinto livro, recomendado pelo padre Paulo Ricardo, é uma obra de grande valor histórico. No entanto, antes de a revelarmos, eu gostaria de pedir um pequeno favor. O YouTube muitas vezes não ajuda canais de recomendações literárias. Então, se você gostou desse vídeo até agora,
Colabore conosco dando um curtir e se inscrevendo no canal. Vai nos ajudar muito. E o próximo livro recomendado pelo padre se chama História da Companhia de Jesus, por J.M.S. Daurinhac. Aqui vai o que o padre falou sobre o livro em um post no Facebook. Abre aspas. É necessário conhecer os verdadeiros heróis, os santos inspirados por Deus para construir a sua igreja e levar o evangelho aos 5 continentes do mundo. Movidos por caridade e desprendimento externo, os jesuítas foram um grande escudo da Santa Igreja Católica contra as ameaças daquele tempo. Essa é a Companhia de Jesus. Fecha aspas. Deste mesmo autor, Daurinhac, o padre Paulo Ricardo recomendou também a leitura da biografia de Santo Inácio de Loyola, bem como a biografia de São Francisco Xavier. Essas biografias oferecem uma visão detalhada sobre a fundação dos jesuítas e o impacto significativo que essa ordem teve na educação e na evangelização da Igreja Católica. As histórias de vida desses santos mostram a importância da perseverança na fé e no cumprimento de missões difíceis. São Francisco Xavier, por exemplo, é conhecido por suas extensas viagens missionárias na Ásia, enquanto Santo Inácio de Loyola é conhecido por seus exercícios espirituais, um conjunto de meditações, orações e exercícios mentais que ajudam no crescimento espiritual. Entender a vida e as ações desses santos ajuda a compreender melhor a história da Igreja Católica e seu papel no mundo durante os séculos XVI e XVII. Já o autor, Daurinhac, é conhecido por um estilo de escrita envolvente e detalhado, que não apenas informa, mas também inspira os leitores a aprofundar a sua própria fé e dedicação. E por fim, um outro livro recomendado pelo padre Paulo Ricardo é também uma obra muito familiar aos que acompanhavam os cursos de Olavo de Carvalho. Estamos falando de As 3 Idades da Vida Interior, escrito por Reginald Garrignou-Lagrange. Ele recomendou a leitura desse livro por várias razões que destacam a profundidade espiritual da obra. Garrignou-Lagrange é conhecido por sua erudição e profundidade teológica. Sua obra é uma síntese de teologia mística e espiritualidade, oferecendo uma compreensão profunda do caminho para a santidade. O livro aborda as 3 etapas do crescimento espiritual: a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. Cada etapa representa um progresso na vida interior e na união com Deus. O autor baseia-se nos ensinamentos dos grandes santos e doutores da Igreja, como São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila e São Tomás de Aquino. Isso proporciona uma base sólida e tradicional para o desenvolvimento espiritual. Mesmo sendo uma obra clássica, os ensinamentos e orientações são relevantes para os cristãos contemporâneos que buscam um crescimento espiritual autêntico e profundo. O livro combina teologia profunda com conselhos práticos, tornando-o acessível tanto para estudiosos quanto para leigos que desejam melhorar a sua própria vida espiritual. Lembrando que, fora estes livros, o padre Paulo Ricardo recomendou muitos outros. Se você quiser que façamos uma segunda parte com mais livros indicados por ele, basta nos avisar nos comentários. E sabe qual outro grande pensador moderno também recomendou excelentes livros? Jordan Peterson. Para ver a lista das leituras recomendadas por esse grande expoente do conservadorismo moderno, basta clicar nesse vídeo aqui à sua esquerda.